Na linguagem do dia a dia, as pessoas referem-se a limite de velocidade, limite de peso de um lutador, limite de resistência de alguém ou esticar uma mola ao seu limite. Nós falamos de limite o tempo todo, nós falamos determinado limite, tal coisa chegou ao seu limite, tal velocidade chegou ao seu limite, nós falamos o tempo todo sobre limite. Mas o que é esse limite? Essas frases sugerem que um limite é algo limiar, algo fronteira, né? Algo que está na beira, que em alguns casos podem não ser atingidos, mas em outros casos podem ser atingidos, alcançados ou até mesmo ultrapassados. Então, os limites, eles podem ser alcançados ou não podem ser alcançados. Depende do ponto de vista. Considere uma mola que se quebrará apenas se um peso de 10 libras ou mais estiver esticado ou estiver preso a ela. Então, um primeiro exemplo para mostrar essa noção intuitiva de limite, considere uma mola e aí nesta mola você tem pesos esticados a ela. E você já sabe, né, por meio do fabricante, por exemplo, que essa mola se quebrará se você colocar um peso de 10 libras. Para determinar o quanto a mola esticará sem se quebrar, é possível prender pesos progressivamente maiores e medir o comprimento S da mola. Então, assim, você começa a colocar pesos na mola, né? Coloca assim 1 libra, 2 libras, e você vai conseguir medir o quanto a mola vai se esticar. Você já sabe, se você colocar 10 libras, ela se quebra, mas você quer saber o quanto ela pode se esticar. Então, você vai colocando pesos progressivamente e vai calculando o comprimento da mola. Nesse caso, denotado pela letra S, pela incógnita S. E a cada vez que você colocar mais pesos, nesse caso, simbolizados pela letra W, pela incógnita W, quanto mais pesos W você colocar, mais comprimentos S você vai obter. Como mostra a figura ao lado. Você consegue ver aqui na figura que você vai colocando pesos, ó. Aqui eu tinha 0 libra, aqui eu tinha 3 libras, 7,5 libras, 9,5 libras, e aí ele começou a fazer a ideia do limite, algo limiar. Ele colocou 9,9999, ele poderia colocar 9,9999999, 9,9999, vários 9, 100 9 juntos, de forma que não se chegue no 10 libras. E ele ia calculando esse comprimento S de esticar a mola, esse comprimento que a mola conseguia ter, do peso que ela tinha, né, de quanto ela se esticou, ele ia começar a calcular. Então, esse comprimento S aqui, ó, você iria verificar que ele chegaria num certo ponto que ele não ultrapassava. Então, se o comprimento da mola se aproximar de um determinado valor L, ou seja, a mola se esticou tanto que ele chegou próximo de um determinado valor que ele não vai mais. E esse valor L, ele é chamado de limite do comprimento S. Então, vai chegar um ponto que você vai colocar pesos que não vai ter como mais. Ele vai colocar-se tanto peso próximo ao 10 libras, não vai se passar desse valor L que nós chamamos de limite. Então, à medida que o peso W, que é o peso que eu coloquei na mola, tende, né, chega próximo de 10 libras, o comprimento da mola vai se chegar neste número que eu chamei de L. Lembrando que eu não vou colocar nunca 10 libras. Eu vou colocar sempre um peso próximo de 10. Eu vou falar que o peso vai tender a 10 libras, mas nunca chegar em 10 libras. E o valor que essa mola tiver de comprimento, ao chegar bem próximo de 10, vai ser o meu valor de limite. E a notação, uma notação matemática para esse problema, seria o seguinte, ó. O limite de x, que é o peso, quando tende a 10 libras, na função m de x, que eu chamei m de x a função mola, tá? É igual a L. Então, assim, eu não sei qual é o comprimento L, eu não sei qual que é o comprimento que a mola chega, eu não sei, né, qual é o peso que eu vou colocar ali, mas vai ser próximo de 10, mas eu determino o limite desta forma. Essa aqui é a notação de limite que representa o comprimento que essa mola teria quando eu colocasse um peso tendendo a 10 libras, tá? Nós lemos esse limite da seguinte forma.
limite de x quando tende a 10 é igual a L, que é o comprimento que a mola vai ter quando eu colocar aí o meu peso próximo a 10 libras. E aqui eu coloquei uma anotação, tá? Uma anotação que é bem utilizada nos livros. Aqui nós temos uma função f na cor azul. Nós temos aqui um valor c. Aqui o valor c é o valor, por exemplo, que vai ser aproximado. Então, ó, eu quero saber o comportamento da função para quando os meus valores chegarem próximos de C. Eu não quero saber o que acontece em C. Eu não quero, não faz nem diferença para mim. Eu quero saber o que a função faz quando chega bem próximo de C, tanto pela esquerda quanto pela direita. Então você consegue perceber o seguinte, ó, essa função, quando x tende a ser pela esquerda, ela vai se aproximando de um determinado valor L. A mesma coisa quando vai pela direita. A função vai se aproximando de C pela direita e os valores da função vai chegando próximo de L, agora por cima, tá? O fato é, eu não quero saber o que a função faz quando o x chega no ponto C. Eu quero saber só próximo. Então, essa é a ideia de limite. Limite é algo só próximo. O que acontece no ponto não me importa. E a notação matemática para um limite é o seguinte, ó. O limite matemático é muito parecido com o limite de uma mola que nós vimos agorinha. Em linhas gerais, temos a seguinte notação para o limite. Em linhas gerais, em quase todos os livros vai estar assim. Limite de x quando tende a C. Quando eu falo x tende a C, eu estou dizendo tanto pela esquerda quanto pela direita. Então, o limite de x quando tende a ser numa função f, sempre tem que dar uma função, tá, gente? Você vai ter que ver a função, ou vai ter que escrever ela, ou vai ter que fazer o gráfico dela, porque você precisa saber qual é a função. E esse comportamento, esse valor no qual a função vai assumindo para quando o x chega próximo de C, esse valor é chamado de limite, que é o nosso objetivo, e aqui eu coloquei pelo valor L. Então, gente, ó, o que a função vai fazer quando x chega próximo desse ponto C é o valor que eu estou procurando, que é o valor de limite, gente. Então, via de regra, tá? Via de regra, os livros vão adotar esta notação. E eu leio da seguinte forma: limite de x quando tende a C na função f de x é igual a L, tá, gente?